Pessoal, seguindo agora com o nosso vídeo 4, ainda sobre leis de Newton, mais especificamente sobre a primeira lei, vamos fazer aqui um último exemplo, e aí depois a gente dá sequência no estudo das 3 leis de Newton, seguindo com a segunda lei, tá? Que é o que está faltando para a gente fechar. A gente já viu a terceira, né? A lei de ação e reação, estamos vendo aqui os exemplos de aplicação da primeira lei, e na sequência a segunda, tá bom? Então, qual que é esse exemplo aqui agora? Ainda voltando naquele assunto de plano inclinado que a gente viu no último vídeo, né? A gente aprendeu a fazer o tratamento quantitativo, né? Representar os vetores, representar o sistema de coordenadas, tudo direitinho, no plano inclinado, e aqui é mais um exemplo nesse sentido, tá? Esse tipo de sistema. Aqui então, de novo, um plano inclinado, que faz um ângulo θ com horizontal, só que agora eu tenho dois blocos amarrados por uma corda, tá? Passando por rodando, né? Uma polinhazinha, sem atrito, tá? Tanto o plano, tanto a superfície do plano inclinado, quanto essa rodana, não tem atrito. Vamos fazer isso inicialmente para simplificar nossos cálculos, tá? E aí, a questão aqui é o seguinte, antes de fazer as contas, né, vamos pensar aqui uma coisa. Eu quero manter esse sistema em repouso, tá? Quero manter esse sistema em equilíbrio. Bom, eu sei, na prática, eu sei o seguinte, se essa massa Mzinho for muito pequena, né? Então se aquele bloco for muito levinho, o que vai acontecer, pessoal? Esse sistema vai se movimentar dessa forma, né? Se esse cara for muito levinho, esse bloco grande vai descer, o plano inclinado, e esse camarada vai subir. Na prática a gente sabe disso, né? Por outro lado, se esse bloco Mzinho, for muito grande, se a massa dele for muito grande, vai acontecer o inverso, né? O sistema vai se movimentar dessa forma. Esse cara vai descer e esse aqui vai subir o plano inclinado. Então, existe um valor de massa M, bem definido, que vai manter esse sistema parado, tá? Vai manter o sistema em repouso. E eu quero saber quanto que vale essa massa Mzinho em termos da gravidade, do ângulo θ e da massa do bloco grande Mzão. Tá legal? Lembrando que os dois estão amarrados aqui por uma corda, tá? Então vamos fazer a análise de novo, gente. Enfatizando, né? Sempre que você tem um problema envolvendo dinâmica, lei de Newton, envolvendo aplicações de forças, né? Primeira coisa que você tem que fazer, primeira estratégia é separar, pegar cada um dos corpos, separar, representar as forças que estão atuando em cada um deles, e aí usar isso para responder as perguntas, tá? Então vamos fazer isso, vamos pegar aqui o bloco Mzinho, vamos representar as forças que atuam nele, e o bloco M grande também. Então vamos começar pelo bloco Mzinho, tá? Eu trouxe ele para cá. Quais que são as forças que estão atuando nele, pessoal? Muito simples, né? Você tem simplesmente o peso dele, Mzinho G, e a tensão na corda. Lembra? Essa corda está esticada, né? Ela está tracionada. Uma corda sempre puxa as coisas que estão amarradas na extremidade dela. Então, no caso do bloco Mzinho, a corda vai puxar esse camarada para cima, igual está aqui, ou seja, vai aplicar uma tensão T nesse camarada e vai puxar esse bloco M grande nesse sentido aqui também, que daqui a pouco a gente vai representar, né? Então, uma corda flexível, né, ela nunca empurra as coisas. Uma haste, né, uma barra, ela pode tanto puxar quanto empurrar as coisas. Mas uma corda flexível, você não consegue empurrar nada com ela porque ela dá forma, né? Então, uma corda, ela sempre puxa, uma corda esticada, né, ela sempre puxa as coisas que estão presas na extremidade dela. E essa corda aqui é uma corda ideal, é uma corda que não tem massa, tá bom? Então, as forças que atuam no bloco Mzinho, peso dele e tensão. Como esse bloco está em equilíbrio, né, eu quero analisar a situação de equilíbrio, a resultante de forças atuando no bloco Mzinho é zero, pela primeira lei. Então, essa tensão aqui vai anular o peso dele. Então, logo de cara, eu já sei que a tensão na corda é igual ao peso do bloco Mzinho. Então, deixa eu guardar isso aqui, que a gente vai precisar dele. Tá legal? Então, o bloco Mzinho é isso. Agora, o bloco M grande, massa M grande que está no plano inclinado, vou representar as forças que estão atuando nele, tá? Então, aqui, ao invés de desenhar o bloco, eu desenhei só uma partícula, né, de massa M grande, tá legal? Porque não me interessa o tamanho, a forma geométrica desse bloco M grande, eu desenhei ele aqui como sendo uma partícula, tá? Só para simplificar aqui o desenho. Quais as forças que atuam no bloco M grande? Bom, você tem aqui o peso dele, né? M grande G.
peso dele, massa do bloco grande, vezes gravidade, atuando aqui para baixo. Aqui eu já desenhei um sistema de coordenadas igual a gente viu no vídeo anterior, né? Um eixo X passando pelo plano inclinado, um eixo Y passando perpendicular ao eixo X, né? E paralelo à força normal. Então, ó, peso do bloco está aqui. Força normal é a força que a superfície exerce no objeto. Esse vetor é perpendicular ao plano inclinado, então está aqui. Qual que é a outra força que está faltando? A tensão na corda, né? A tensão que atua para cá, dessa forma. Tensão T. Eu estou usando o mesmo símbolo, né? T para essa força, né? Essa força aqui, e T para essa força aqui. Por que disso, gente? Só para destacar que o valor da tensão, o módulo da tensão, é o mesmo ao longo de toda a corda. Então, a força com que a corda puxa esse bloco Mzinho e a força com que ela puxa o bloco M grande tem a mesma intensidade. As direções são diferentes, mas a intensidade é a mesma. Para uma corda ideal, o vetor T é sempre paralelo à corda e tem sempre a mesma intensidade. Tá legal? Então, tensão aqui e acabou, né? São só essas as forças que atuam no bloco de massa M grande. Tá legal? Então, vamos analisar agora o equilíbrio de forças no bloco M grande. Para isso, de novo, vou precisar de uma decomposição de vetores. Eu já sei, né, que a tensão é paralela ao eixo X, a normal paralela ao eixo Y. O peso do bloco M grande, eu vou ter que decompor. Eu já sei que esse ângulo entre o peso e o eixo Y vale θ, que é justamente o ângulo do plano inclinado. Isso a gente viu no vídeo anterior, né? Então, eu vou pegar esse vetor aqui, o peso, decompor numa componente vertical, que vai ser o PY, que vai ser anulado pela normal, né? Já vou colocar aqui, ó, a força normal é anulada pelo PY, o objeto está em equilíbrio vertical e também está em equilíbrio horizontal. Então, vou pegar esse vetor aqui, projetar no eixo X e desenhar o PX. E o PX é anulado pela tensão, que o bloco está em equilíbrio. Tá? Então, vamos trabalhar aqui de novo, né? Com aquele triângulo retângulo, esse aqui, ó, que está achurado, para calcular PY e PX. Tá? A gente já viu, né, no vídeo anterior que PY, vou escrever aqui no canto, PY é o quê? É o cateto adjacente a esse ângulo. Então, é peso cosseno de θ. PY é mg, né? Cosseno de θ. Peso do bloco grande, cosseno θ. O Px é o seno, depende do seno de θ, né? É o cateto oposto aqui, ó, tem o mesmo tamanho do Px, né? Tá aqui o Px. Mg, seno de θ. Então, deixa isso aqui guardar também. Tá legal? Então, pela análise aqui do problema, beleza. Fiz a decomposição de vetores. Uma vez feita a decomposição, eu esqueço o vetor original, no caso, o peso M grande G, e vou trabalhar só com as componentes. Aí fica simples, né? Porque o Px é anulado pela tensão, porque o bloco está em equilíbrio, então a primeira lei se aplica, tá? Então, eu já sei que a tensão na corda, que está aplicada no bloco M grande, é igual, numericamente igual ao Px. E quem que é o Px? Mg seno θ. Mg vezes o seno de θ. Então, eu tenho duas expressões para a mesma grandeza, né? A tensão que atua no bloco Mzinho é Mg. A tensão que atua no bloco M grande é M grande G seno θ. Mas a tensão é a mesma, né? Porque é a mesma corda ideal que está interligando os dois corpos. Então, eu vou igualar esse cara com esse cara e achar a massa Mzinho em termos das coisas que eu conheço do problema, que é a gravidade G, o ângulo θ e a massa M. Tá? Então, vamos ver aqui o seguinte. Vamos igualar os dois. Eu sei, então, que Mzinho G
é igual a N grande G seno θ. Então aí vai cortar o G, né, da gravidade, e eu vou ter uma relação direta entre as massas. Eu vou ter que a massa mzinho necessária para manter esse sistema em repouso é M grande, Mzinho é igual a M grande vezes o seno de θ. Essa é a resposta. Então, Mzinho é igual a M grande a menos do fator seno de θ. Né? Então, de novo, as dimensões, né, do problema estão aqui, as unidades, né? Seno θ não tem unidade, então a unidade aqui de quilos e aqui a unidade de quilos também está correta. Né? Explorando um pouquinho aqui a resposta, olha só. À medida que, digamos que eu pego esse plano inclinado aqui, vou variando a inclinação dele. Tá? Digamos que eu vou aumentando o ângulo θ. Então, se eu estou aumentando o ângulo θ, o seno do ângulo vai crescer. Né? O seno de um ângulo entre 0 e 90 graus, à medida que eu aumento o ângulo, eu aumento o seno daquele ângulo. Se eu estou aumentando, então, o seno do ângulo, o que acontece com a massa Mzinho necessária para eu manter esse sistema em equilíbrio? Vai aumentar também. Então, para um dado bloco de massa M grande, quanto maior a inclinação, mais massa eu tenho que colocar desse lado aqui do sistema para ficar tudo parado. Por outro lado, né, se eu diminuo a inclinação, eu fixo a massa M grande e diminuo a inclinação, quanto menor o θ, menor o seno de θ. Então, menor a massa Mzinha que eu tenho que colocar para manter esse sistema em repouso. Legal? Então, esse exemplo então, encerra o nosso estudo da primeira lei de Newton. Tá legal? Depois vocês peguem os exemplos anteriores que a gente trabalhou e tentem refazer sem olhar a resposta, né? Ver se tem alguma dificuldade. Tendo dificuldade, dá uma olhada na solução. Se persistir a dificuldade, me manda um e-mail. Tá? mateusanjo@cefetmg.br. Tá legal? Então, beleza, gente. Até agora, as situações que a gente tratou, né, envolviam corpos ou em movimento retilíneo uniforme ou parados. Né? Lá nas nossas aulas presenciais, a gente fez um exemplo de aplicação da primeira lei com um bloco em MRU, movimento retilíneo uniforme. Aqui nos nossos vídeos, a gente fez alguns exemplos de sistemas em repouso. Em ambos os casos, a primeira lei se aplica e a gente usou isso para responder as perguntas. Né? Em ambos os exemplos, né, ou com o corpo em MRU ou com o corpo parado, a resultante de forças era 0 e a primeira lei se aplicava. Mas e se a resultante de forças não for 0? Ou seja, o que acontece se o corpo não estiver em equilíbrio? Qual que vai ser o comportamento dele? Como que vai ser o movimento dele? A segunda lei vai ensinar isso para a gente. Tá? Então, o que é a segunda lei? A segunda lei é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Ela ensina para a gente o seguinte: se o somatório vetorial de todas as forças que atuam num corpo, né? Ou seja, se a resultante de forças, F resultante, em um corpo é diferente de 0, então esse corpo vai sofrer uma aceleração. E como que é essa aceleração? Essa aceleração é proporcional à força resultante. Matematicamente, né? A relação é essa: força resultante é proporcional à aceleração e a constante de proporcionalidade é a massa do corpo. Ou seja, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Por que a gente chama essa equação de princípio fundamental da dinâmica? Porque essa equação aqui, pessoal, ela é um postulado. Né? O que é um postulado? É uma coisa que você verifica nos experimentos e assume aquilo como sendo verdade. Tá? E é fundamental porque não existe, a princípio, né, uma outra equação ou um outro conjunto de equações na mecânica mais fundamentais que você manipula e deduz essa equação. Não, é o contrário. A partir dessa, você deduz outras. Por exemplo, quando a gente for estudar energia cinética, teorema trabalho-energia, nós vamos utilizar bastante a segunda lei. Então, a partir dessa equação, que é uma equação fundamental, é um postulado fundamental da natureza, verificado experimentalmente, né?
A partir disso, você deduz outras equações da mecânica. Tá legal? Então, isso aqui já era conhecido lá no século XVII, né? Como que o pessoal chegou nessa relação? Experimentalmente. Aplicando diferentes forças de diferentes intensidades num determinado corpo e medindo a aceleração que aquele corpo sofria, eles chegaram nessa relação e que o Newton formalizou na obra dele, que é o Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né? Lá no meados do século XVII. Tá legal? Então, por que é massa vezes aceleração e não é massa vezes aceleração ao quadrado, ao cubo, seja lá o que for? Porque os experimentos não mostram isso. Os experimentos mostram que a relação correta é força resultante, massa vezes aceleração. Tá legal? Tem uma discussão aí meio filosófica, né, que existe entre alguns autores, que é o seguinte, é mais o pessoal da filosofia que questiona isso, né, algumas pessoas, que eles falam assim, alguns autores afirmam o seguinte, que a primeira lei e a segunda lei têm o mesmo conteúdo. Em termos de lógica, segundo esses autores, não precisaria você enunciar as duas. Bastaria você enunciar a segunda lei, porque faz um certo sentido. Olha só, o que a primeira lei fala? Se não tem força resultante, o corpo está parado ou em MRU. O que significa um corpo estar parado ou em MRU? Significa que ele não tem aceleração, certo? É o que a gente já viu lá na cinemática. Então, se eu não tenho força resultante, se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Ou seja, o corpo está parado ou em MRU. Isso é justamente o conteúdo da primeira lei, né? E o conceito de inércia também fica bem definido aqui, né? Você veja, para uma dada força resultante, o que é a aceleração? É a força resultante sobre a massa. Então, para uma dada força resultante, quanto maior a massa, menor a aceleração. É isso que a gente falou no segundo vídeo, né? Claro, é muito mais difícil você acelerar um corpo de massa 100 kg do que um corpo de massa 1 kg, porque a inércia dele é muito maior, né? Então, para uma dada força resultante aplicada, quanto maior a massa, menor a aceleração. Ou seja, mais difícil é você movimentar, ou você modificar o movimento do corpo. Então, faz algum sentido, né, você pensar que a primeira lei está contida na segunda. Então, bastaria você enunciar a segunda lei e a terceira. Então, esse é um ponto de vista, né, que existe na literatura. Por outro lado, outros autores já defendem o contrário, né? Eles falam que a primeira lei e a segunda lei se complementam, né? A primeira lei seria um enunciado teórico e a segunda lei é um enunciado matemático, né? Então, ambas têm que ser enunciadas para o entendimento ficar completo. Mas, enfim, isso são discussões aí que existem, né, em alguns livros de alguns autores, não interessa tanto aqui para a gente, né? O importante é, as três leis foram enunciadas lá na obra original do Newton e é assim que a gente conhece há 400 anos e tem aplicado, né, há 400 anos, lá desde o século XVII, vamos continuar com isso, tá? Estudando as três leis, e essa é a segunda lei. Então vamos fazer um exemplo agora, aplicando a segunda lei, tá? Um exemplo bem tradicional, né? bem clássico, que todo livro de mecânica traz. Digamos que você tem aqui dois blocos, tá? Um de massa MA, outro de massa MB. Esses dois corpos estão colados um no outro, tá? Assim, eles estão se movimentando juntos, né? Não é que eles estão colados, eles estão encostados um no outro e ambos estão se movimentando sob a ação de uma força externa F com a mesma aceleração. Conhecida a força F que está aplicada no bloco A e conhecida as massas, quanto que vale a aceleração do sistema? Essa é a pergunta. E essa superfície aqui é sem atrito. Tá? Superfície sem atrito. Beleza? Então eu quero achar quanto que vale a aceleração dos dois blocos, lembrando que os dois estão caminhando juntos. Tá? Então isso aqui é igual a quanto? Beleza? Então, primeira estratégia, a gente sempre, né? Falou de dinâmica e leis de Newton, a primeira estratégia é separar os blocos, representar as forças em cada um deles e usar isso para responder o problema. Tá legal? Então vamos começar aqui pelo bloco A.
Quais as forças que atuam no bloco A? A primeira é fácil identificar, que é a força peso, né? Então, peso aqui para baixo, MA vezes G. MA vezes gravidade. Né? Outra também fácil identificar a força normal, né? Por causa do peso, o bloco A comprime o chão reage, comprime o bloco, exercendo uma força normal sobre ele. Então, aqui para cima, e de mesma intensidade, você tem a normal do bloco A. A normal sobre o bloco A. Lembrando, né, gente? Essas duas forças aqui formam um par de ação e reação? Não, né? Porque elas atuam no mesmo corpo. Nesse caso, elas têm a mesma intensidade e direções contrárias, mas não significa que é um par de ação e reação, porque atuam no mesmo corpo. Tá? Então elas se anulam porque o corpo não está acelerado nem para cima nem para baixo. Então a resultante de forças na vertical tem que ser zero. Na horizontal aqui, qual ou quais forças que nós temos atuando no bloco A? Você tem aqui a força que a pessoa está fazendo, né? Então aqui, ó, a força que a pessoa está fazendo empurrando o bloco A. Esse aqui. Força externa F. Beleza? Tem mais uma força mais uma força horizontal atuando no bloco A. Essa, vocês sempre se esquecem dela, é muito comum, é o erro mais comum que tem em prova para esse tipo de questão. Que é o seguinte, gente, olha só. Por que tem mais uma força atuando no bloco A? Ué, o bloco A não está empurrando o bloco B? Então o bloco A empurra o bloco B. Se o A exerce uma força no B, para lá, o B reage e aplica uma força de reação para a esquerda. O A empurra o B empurra o A. Então eu tenho uma força, devido ao contato entre os dois blocos, eu tenho uma força para a esquerda atuando no bloco A e que é exercida pelo bloco B. Então é essa aqui, ó. É essa força de contato aqui. É a força do bloco B sobre o bloco A. Tá ok? Então não pode esquecer dela, senão a gente não consegue resolver o problema. Beleza? Então essas são... Aí acabou, né? Não tem atrito. Se tivesse atrito, eu teria mais um vetor aqui, né? Resistindo ao movimento. Mas não tem atrito, são só essas quatro. Agora o bloco B. Então o bloco B, primeira força que atua nele, fácil de identificar, o peso. MB vezes gravidade. Né? Outra também fácil de identificar, a normal, né? A normal que a superfície aplica no bloco B vertical para cima. E ambas se anulam porque o bloco B não está acelerado nem para cima nem para baixo. Então essa força aqui tem que ser anulada pelo peso do bloco. Né? Qual que é a outra que está faltando? A força que forma par de ação e reação com essa, né? É a força que o A exerce no B, empurrando o B para a direita. Então você vai ter uma força aqui, ó. É a força que o bloco A exerce no bloco B. Essa camarada aqui, essa e essa, formam um par de ação e reação, né? O A empurra o B empurra o A. Tá legal? Outra coisa, gente, o outro erro também, o pessoal sempre comete em prova, e é um erro bobo, eu já quero destacar logo de cara. Essa força aqui, ó, não tem nada a ver com essa. Tá? Muita gente, na hora de resolver o problema, iguala essa força aqui, ó, com essa. Não, tem nada a ver. FBA e FAB são um par de ação e reação, né? Tem a mesma intensidade, mas são as forças de contato dos dois blocos. A força F grande aqui, ó, é a força externa, é a força que a pessoa está fazendo no bloco A. Então não tem nada a ver essa força aqui com essa. Não pode chegar e confundir essas duas, não. Essa é uma força de contato, essa é uma força externa. Tá legal? Quanto que vale essas forças de contato? A gente vai descobrir daqui a pouco. Tá? Fazendo agora a análise dos dois corpos via segunda lei, ou aplicando a segunda lei para cada caso.
Legal? Então vamos fazer isso aqui agora. Para eu achar a aceleração, agora que eu já sei as forças, vou aplicar a segunda lei para esse, a segunda lei para esse, resolver o problema. Eu vou conseguir achar tanto a aceleração quanto as forças de contato. Beleza? Muito bem, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar agora a segunda lei para o bloco A, tá? Então aqui, bloco A. Vamos ver. Na vertical, eu não tenho aceleração, né? Agora na horizontal eu tenho. O exercício me afirmou isso. Então, a força resultante entre F e FBA, a resultante delas vai ser igual à massa do A, do bloco A, vezes a aceleração dele. Tá? Então, digamos, tá? Que essa força F aqui vale 100 newtons. E essa força aqui, digamos, tá? Vale 30 newtons. Qual que é a resultante delas? 70. Né? 100 menos 30, 70. Tá? Então, a resultante das forças na horizontal atuando no bloco A é simplesmente F externa, em módulo, né? Menos FBA, em módulo. Tá? Esses dois símbolos aqui são os módulos dessas duas forças. Então, o módulo dessa menos o módulo dessa, é a força resultante atuando no bloco A. E o que é força resultante? Pela segunda lei de Newton, massa do bloco A vezes a aceleração dele. Né? Então, essa aqui vai ser a nossa equação 1. Para o bloco B, a mesma coisa. Para o bloco B, a mesma coisa. Né? Na vertical, eu não tenho resultante de forças. Na horizontal, eu só tenho uma força, que é o FAB, que é a força de contato que o A exerce no B. Se ele é a única força que atua na horizontal, no caso do bloco B, ela é a força resultante. Então, para o bloco B, a força FAB é igual à força resultante no bloco B. E o que é força resultante? Massa do B vezes a aceleração dele. Massa do B vezes a aceleração dele. Beleza? Então você veja, é um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Porque eu não conheço nem a aceleração e nem a força de contato. Mas eu tenho duas equações, eu consigo resolver o problema. Lembrando que essa força FBA e FAB, tá, tem símbolos diferentes, mas elas têm a mesma intensidade. Então, se essa aqui vale 30 newtons, essa aqui também vale 30. Se essa vale 50, essa também vale 50. E aí eu vou usar esse sisteminha, então, extremamente simples, né, para achar quanto que vale a aceleração. Repare também, pessoal, que eu estou usando a mesma aceleração para os dois blocos, porque o exercício me afirmou que os dois estão caminhando juntos. Tá? Então, a mesma aceleração para eles. Tá? Então, eu posso, por exemplo, somar a equação 1 com a equação 2. Como é que fica? Então, somando, né, a equação 1 com a equação 2, como é que fica isso? Quando eu somar aqui o lado esquerdo, esse cara é negativo e esse é positivo, vai cortar, né? Porque esses dois números aqui têm o mesmo valor. Então, do lado esquerdo, eu vou ter aqui F grande, que é a força externa que a pessoa está fazendo, é igual. Quando eu somar o lado direito aqui, eu vou botar o A em evidência e vai sobrar a soma das massas. MA mais MB. Então, a aceleração do conjunto, né, bloco A e bloco B, é simplesmente força externa sobre MA mais MB. Reparem aqui, pessoal, olha só, apareceu
no denominador aqui as duas forças, as duas massas somadas, né? E relacionadas com a aceleração. Você veja que, como aparecem as massas somadas e os dois blocos estão caminhando juntos, é como se os dois blocos fossem apenas um de massa total MA mais MB submetidos a uma força externa F, né? Então você vê que faz sentido, né? Quando eles estão caminhando juntos, eles atuam como se fosse um bloco só de massa MA mais MB submetidos a essa força F. E a aceleração é isso aqui, beleza? Outra pergunta que a gente consegue responder agora, depois que a gente faz essa análise dinâmica, né, de cada corpo, a gente consegue calcular agora, sabendo a aceleração, quanto que valem as forças de contato entre os dois blocos, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar agora a equação, pode ser a equação 2, e vou substituir a aceleração nela, né? Então, agora, quanto que valem forças de contato? Quanto que valem as forças de contato entre os blocos? Posso usar a equação 2. Poderia ser a equação 1 também, né? Mas a 2 aqui é mais direto. A força FAB, que é igualzinho em módulo à força FBA, é o que? Massa do B vezes a aceleração do sistema. E a aceleração é simplesmente força F dividido por MA mais MB. Então, repara uma coisa, né, pessoal? De novo, né? Por que não faz sentido você confundir essa força com essa aqui, que eu chamei a atenção agora há pouco? Você vê que a natureza delas é diferente, porque uma é a força externa, a outra é a força de contato. E outra coisa, você vê que os valores são diferentes, né? A força de contato é proporcional à força externa e tem esse fator de proporcionalidade aqui, MB sobre MA mais MB. Pela equação aqui, ó, MB sobre MA mais MB é um número entre 0 e 1. Significa que a força de contato, FAB, ou FBA, tanto faz, é menor do que a força externa F. Ok? Então a força de contato é menos intensa do que a força externa. Tá legal? Então aí você conseguiria chegar nesse mesmo resultado se eu tivesse jogado a aceleração na equação 1, fazendo a manipulação. Vou deixar vocês fazerem isso como exercício e mostrar que a força de contato é dada por essa expressão. Beleza? Então isso aqui encerra o vídeo 4 e aí na sequência a gente faz mais aplicações da segunda lei.